Por que que a cada eleição que passa surgem mais candidatos? Isso é bom? Isso é saudável para o clube, Rubão? Quando eu acho que pelo lado de ter candidato, eu vejo saudável, não é? Eu vejo que tem muita gente que tem interesse de passar a conviver e a ter emprego dentro do Santos Futebol Clube, não é? Isso, na chapa anterior que eu participei, tinha muita gente com esse interesse de voltar a ser funcionário do Santos Futebol Clube. Cargos remunerados. Cargos remunerados, tá certo? Eu realmente me afastei desse grupo porque vi que era interesse pessoal que estava sendo disputado para poder voltar a ser dirigente remunerado no Santos Futebol Clube. Mas eu quero crer que seja realmente salutar. Eu não quero nivelar por baixo, dizer que todo mundo que está se candidatando tem interesse pessoal pelo Santos Futebol Clube. Mas isso é numa chapa, em todas ou na maioria? Eu estou respondendo pela chapa que eu participei, que algum desses elementos está numa outra chapa. Sim. Tá certo? Eu disputava espaço e eu me senti usado, não é? Porque eu fui para a mídia, eu fui para defender o candidato, e enquanto eu vi que eu fui usado, que atrás de mim tinha interesses pessoais para voltar a ser cargos remunerados, como tem nas outras chapas. Eu acho que o Santos fica sendo usado para que o cara volte a ser remunerado e bem remunerado no Santos Futebol Clube. Interesses pessoais. Interesses pessoais. Está vendo o programa aqui, o conselheiro do Santos Futebol Clube, advogado, querido companheiro, membro da mesa diretiva do Conselho do Santos, o doutor Luiz Polaco. Ele manda através do Aldo a seguinte colocação. Boa noite a todos. Avise o Armando que o Conselho Deliberativo do Santos tem 93 efetivos. Terá que ter mais 207 eleitos para completar os 300. Ainda que tenham 60 suplentes. Então, deixa eu ver se eu entendi. 93 efetivos. 93 que não dependem de eleição. Esses 93, com mais 207 a serem eleitos, dá um total de 300. E 60 são suplentes. Quando você faz a chapa, você precisa dar o nome do suplente também? Tem que dar o nome. Cada chapa tem que reunir 267 nomes. E eu peço desculpa por ter dado a informação errada, porque eu recebi de um colega essa informação de um número menor de efetivos. E eu dei a informação. Obrigado, Polaco, por corrigir. Na verdade, faltam 7 para completar os 100 que o Estatuto dá ao seu direito. Mas eu acho que é um compromisso da mesa futura de rever, tá certo? De debater. O Estatuto foi bom? Não foi? Tem que ser discutido. Que, lamentavelmente, né, na mesa que está terminando, não discutiu. O comitê gestor está bom com 7 membros, não está bom com 7 membros. O número de conselheiros é o ideal para o Santos, não é ideal, é muita gente. A proporcionalidade é salutar da forma que é. Eu acho que tudo isso tem que se rediscutir, não é? Para o bem do Santos Futebol Clube. Essa eleição vai ser movida pelo Estatuto atual. Mas eu acho que nos próximos 3 anos tem que se discutir novamente, tá certo? E quanto mais se profissionalizar, para que não ficar na clandestinidade o cidadão tendo seus interesses pessoais, não é? Eu acho que um presidente pode ser remunerado, né? Precisa estudar a legislação para não perder os incentivos fiscais que o clube tem como sem fim lucrativo. Mas acho que a legislação... O Vladimir pode me corrigir mais do que pode eu. Haver não, hoje não. Porque, não, hoje não. Não, hoje não, porque uma entidade que é sem fim lucrativo, se o presidente for remunerado, ela perde incentivos fiscais que ela tem direito à isenção de impostos, isenção de patronal de INSS, essas coisas todas
que você conquista, né? Com tudo que os clubes estão pendurados aí, barbaridade na situação. Mas eu acho que o Santos tem que se rediscutir, não é? O estádio do Santos é bom, o Pacaembu? É bom discutir com o prefeito de São Bernardo o 1º de maio, que o Santos tem uma massa torcedora no Grande ABC enorme. Tem mais torcida lá do que em São Paulo. Não é verdade? Então, o 1º de maio não pode, o prefeito de São Bernardo reestruturar o 1º de maio e o Santos passar a usar o estádio em São Bernardo, porque a massa torcedora do Santos é Ribeirão Pires, é Diadema, é Mauá, é Santo André, entendeu? O Bruno José Daniel em Santo André, não seria bom conversar com a prefeitura de Santo André e incentivar um estádio ali do que o Pacaembu? Não sei, eu acho que tem que se rediscutir, não é? A Vila Belmiro, o Vladimir conversava antes do programa, é verdade. A pessoa quer ter conforto hoje, conforto e segurança, não é? Não pode no Pacaembu ter 500... como é que se fala? Não quero falar bobagem aqui, mas aqueles sanitários portáteis lá. Banheiros químicos? Banheiros químicos, não é? Você vê uma quantidade enorme jogada no Pacaembu para poder atender o público do Pacaembu, aqueles banheiros químicos. Quer dizer, isso não pode, isso já era, tá certo? Então, eu acho que precisa dar mais conforto para o torcedor, não é? O Rui diz assim, a Vila Belmiro é uma arma do Santos. Quando ela é usada. Quando ela está cheia, quando ela está lotada, quando a torcida prestigia, quando ela tem... Ela foi com 12 mil ou 13 mil pagantes aí, o número de participantes contra o Atlético, então voltou a ser uma arma. Mas ela tem jogado com 5 mil, 6 mil, não é? Aí já não é mais Sempre nada. jogou, né, Rubão? Você sabe disso. Desde o tempo do Pelé. Pelé cansou de jogar para 5, 7 mil pessoas. Então, eu acho que precisa rediscutir. Eu estou defendendo Modesto Roma Júnior para reeleito, não é? Pegou o clube numa situação difícil, né? Devendo para todo mundo, com o Serasa sujo, com a conta sem saldo nenhum, proibido de ter talão de cheque, foi para o sacrifício, teve coragem de assumir, como teve outros candidatos. Assumiu, deu 2 títulos paulistas, 1 vice-campeão brasileiro, 1 vice-campeão da Copa do Brasil, está aí no 2º lugar do Campeonato Brasileiro, merece uma outra chance. Se for o outro candidato, eu também quero que discuta o Santos. Nós pertencemos a uma cidade, e o Rui é vereador e dos bons hoje, que precisa realmente definir o que ela pretende. Ela pretende ser turística, ela pretende ser do porto. Ela precisa definir, meu Deus do céu. Antigamente, o centro cafeeiro a cidade era cafeeira, então se juntava e ainda pagava lá as duplicatas do Santos. Mas hoje nem isso dá. Talvez o porto pudesse dar um pouco, também não pensa no Santos. A prefeitura também não pensa, não é? Então, a cidade precisa se rediscutir. É triste quando você escuta falar, olha, daqui 10 anos, a Praia Grande vai ser a maior cidade da região da Baixada Santista. E Santos, né, que é a mola propulsora da Baixada Santista. Precisa se rediscutir. Mas Santos vai ter a sua arena. Vai ter sua arena? Lógico. Arena dos Leões? Não, como? Arena da Associação Atlética Portuguesa. Verdade, mas tomara. Nós vamos ter a nossa arena. A arena vai ser feita. Eu sei, para 12 mil pessoas. Então, quem sabe o Santos... O tamanho da Portuguesa mas, tá bom. Mas eu acho que independentemente de quem venha a ser o próximo presidente do Santos Futebol Clube, independentemente de quem a gente defenda, de quem a gente acredite, é importante que o Santos pense na profissionalização. Não só o Santos, todos os clubes brasileiros deveriam ter gestões profissionais. E aí, por quê? Se o clube não profissionaliza, ele sempre será refém das eleições. Porque não adianta, o candidato ele é obrigado a ceder. E quando ele começa a ceder,
começa aquelas trocas, como você acabou de mencionar, de cargo, que não foi só na chapa de A, B ou C, é uma tendência, porque você precisa... se nós estamos dizendo aqui que é difícil juntar 300 nomes, né, para compor uma chapa, imagina o que ocorre nos bastidores dessas chapas. Olha, e quando a gente fala em gestão profissional, a gente fala, por exemplo, eu vou dar o exemplo da questão da marca própria da camisa do Santos Futebol Clube, que foi um fracasso absoluto de vendas, foi um péssimo negócio, né? Numa gestão profissional seria alguma coisa muito bem pensada. Agora, você imagina se o Santos constrói um estádio, que é uma conta muito mais alta a ser paga, e não dá certo. Como fica? Então, quando a gente fala em gestão profissional, a gente tem que falar em repensar o Santos, repensar o estatuto do Santos Futebol Clube, em se estabelecer responsabilidade para os seus administradores, porque, de fato, o Modesto pegou um abacaxi enorme quando ele assumiu o Santos. Não foi fácil. Eu acho que, independentemente da minha posição política dentro do Santos, há de se dizer que ele fez algumas coisas boas para o Santos Futebol Clube, e fez mesmo, né? Eu acho que não é só atirar pedra na gestão Modesto. Mas eu também acho que ele como próximo presidente, se eles não conseguirem repensar o Santos Futebol Clube, trazendo ele para os dias atuais, mudando a característica dele, a administração dele, será sempre a mesma coisa. Aquela briga eterna quando for chegar o mês de agosto, setembro, 300 nomes, olha, eu vou te dar um cargo aqui, um cargo acolá, porque senão vai ser sempre... Eu tenho participado um pouco dos bastidores atuais e não estou autorizado aqui vai vir a proposta do Modesto onde fala muito do que você está falando, né? Para assumir o Santos como assumiu, na verdade, foi na base do VaptVup para poder realizar as coisas. E não é fácil você assumir, perdendo vários jogadores com salários atrasados, né? Jogadores titulares, né? Como Aroca, como Aranha e outros, né? Não cito o Leandro Damião, que foi um desastre, né? Eu disse pessoalmente ao Odílio que jamais ele explicaria a inexplicável contratação do Leandro Damião, né? Hoje o André Zanota está lá, é gerente do Grêmio, e o outro, o Sandro, né, que forçou a barra para o Leandro Damião, é alto funcionário da CBF. Eles estão sempre por dentro lá, tá certo? E que botou na cabeça do Odílio para contratar o Leandro Damião via Renato Duprat e Kia Carajubian, que está devendo uma nota que tem que ser paga para a empresa que contratou o Leandro Damião. Mas parece que o Santos está fazendo um acordo já, né? Está fazendo... Sim, mas é um acordo, o acordo tem que ser pago. Parece que é 16 milhões de euros, quer dizer, não é fácil, não é? Bom. Então, só para me concluir, então, precisa realmente, e eu acho que desta vez ele vai estar mais consciente, mais ciente de que ele precisa investir nessa reformulação, nessa modernização, para poder realmente governar o Santos. O Santos, na época do Laor, perdeu a Caixa, porque esnobou a Caixa, não é? Esnobou e perdeu a Caixa. O Modesto foi recuperar, porque conseguiu pegar a certidão negativa dos impostos e pôde participar. Pegou 18 milhões no ano? Pegou. O Corinthians está sem patrocinador master faz bastante tempo. Entrou um outro lá acompanhando o terno agora, entrou hoje um lá pontual, completando talvez uma cota extra, porque o jogo hoje seria visto por mais de 50% de 100 milhões de brasileiros, pegou lá uma outra marca na camisa. Porque as grandes empresas também não estão querendo se mexer lá no futebol, não é? As grandes empresas também, como não tá, os grandes homens não estão querendo ir para a política... Elas estão com o pé na frente e outro atrás. Quem é de bem não está querendo ir para a política também, não é? E as grandes empresas também não estão querendo se associar no futebol, porque se fala só em mutreta. Isso é muito ruim. Isso depõe contra o futebol. E se depõe, afasta os patrocinadores. Esse problema do Nussmann no Comitê Olímpico, do Zé Maria Marinho, que está preso, do Marco Paulo de Onero, que não pode viajar, enfim, esses problemas todos políticos, parece que não, mas eles afetam. Eles são ingredientes nefastos
e prejudicam o futebol, porque você não tem confiança naquele que te dirige, vai ter confiança em quem? E Armando, esporte- tem um detalhe, termina, fala O você, pode esporte falar. profissional, o esporte profissional, ele só deu certo na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra, que são donos de equipes, né? Por que a NBA nos Estados Unidos é essa maravilha? Por que o futebol americano é essa maravilha? Por que o futebol de patins lá, o hóquei sobre patins no gelo, porque são donos. Eles têm a responsabilidade. Porque se não der certo, eles fizerem algum problema, vai cair em cima dos seus bens particulares. Aqui não. Aqui se assume, faz-se o que quiser com os clubes, sai fora e deixa o clube aí com essa pendência. Da mão para outra. Da mão para outra. Então isso não está certo aqui, essa responsabilidade. Aqui se existe ainda um conservadorismo, uma atenção, aquela paixão do clube. E na Itália, vocês conhecem muito bem, o futebol também é uma paixão tão grande quanto a do Brasil, né? Agora, você vai na Inglaterra, não tem um clube falido, não tem nada. Aqui o futebol brasileiro está falido. É que o nosso governo deixa as coisas andarem. Nós não temos nenhum clube, acho. Nenhum, hein? Se tiver um, tem o INSS e o NPS em dia. Como é que pode? Como é que pode isso se os custos não são, os tributos não são pagos? Não tem nada. O futebol brasileiro tinha que ter uma revolução totalmente para que nós pudéssemos acreditar nas pessoas. Foi o que o Armando falou. Ninguém acredita. Como é que vai um grande parceiro, um grande cara botar na camisa o nome da sua empresa se o futebol brasileiro está fora disso? Como é que nós vamos buscar resultados para isso? Você assusta ainda, né? Assusta, as pessoas vão embora. Você falou uma grande verdade, Rubão. O Corinthians, com tudo isso, não tem o seu patrocinador master. E só tem o patrocinador master aqueles que têm envolvimento com o governo. Não, Rui, me perdoe. Eu acho assim, uma coisa que o Rubens falou é que hoje as grandes empresas não querem se associar a clubes complicantes, com dirigentes complicados. É o caso do Corinthians. O Corinthians está enfiado nesse problema da construção do estádio, o conselho deliberativo. Não, eu vou te mostrar, dar um exemplo de marcas de clubes que estão dando certo. O São Paulo a mesma coisa, não consegue um patrocinador master, uma briga enorme, tem aí mais ou menos de que não é lá essas coisas. Mas você veja os números do Flamengo. Por que apesar de não estar respondendo dentro de campo, os números de patrocínio do Flamengo é absurdo. São milhões e milhões de reais. Do Flamengo? Do Flamengo. Eu vou te falar, mas eu vou te contar a história do Flamengo. Sim, mas tem uma gestão. O que está a gestão do Flamengo? Hoje a gestão do Flamengo está preso na cadeia. O vice-presidente, o cara do Sérgio Cabral, o presidente está preso. Foi tudo pago das contas do Mas Flamengo. o presidente do Flamengo, o Bandeira, a equipe dele, isso do longo prazo. Você olha o planejamento estratégico do Flamengo, você veja o endividamento que era quando eles assumiram e como está hoje. Mas até se eu tenho um Cabral na minha vida, porque se eu vira campeão brasileiro. Mas desculpa, como você trabalha a marca. O Santos não é qualquer um. O Santos é bicampeão mundial, é conhecido no mundo inteiro. É uma marca que veio ao longo do tempo muito mal trabalhada. Inclusive, sinceramente, teve várias outras oportunidades quando ele teve Neymar, quando ele teve outros craques que passaram pelo Santos, Robinho e Diego. Quem estava lá não conseguiu fazer com que recuperar, manter a marca do Santos no topo. Hoje o Santos, se você olha em termos de receita... Eu discordo de você. Eu discordo de você porque eu estou falando, estou generalizando. O futebol brasileiro hoje é isso que está aí. Não existe, as pessoas não acreditam. Me diga uma grande marca nacional. Nós temos marcas importantíssimas. Rui, desculpa. Os clubes europeus estavam falidos e foram vendidos. Na Inglaterra, os russos chegaram. Você chegou no que eu quis falar. Agora, o Real Madrid, que não tanto o Real Madrid como o Barcelona, que não tem proprietários, tiveram que se desfazer de patrimônios para poder pagar as contas. Mas por erro dos seus dirigentes. Sim, claro. Por falta de comando. Sim. E os times da Europa, todinhos eles, seja na Alemanha, seja na Inglaterra. Entraram no eixo agora. São donos que têm responsabilidade. Olha, a minha mãe... então você falou exatamente aquilo que eu queria. Você vê, tudo se mudou. Os times grandes, você diz, Barcelona e Real Madrid. Nenhum outro time da Espanha são de clubes, são de proprietários. Sim. Na França, todos. Na Inglaterra, todos. Na Alemanha, todos. Por quê?
Mas é que lá o rigor da lei é outro também. Mas a lei é tem verdade, que ser. Então, mas aqui é diferente, como você acabou de falar. Se você deixa o clube falido, você não... Tu não paga com teus bens, não vai embora. Agora o Rubão... Não responde nada. Olha o que aconteceu. Lá Olha o que aconteceu aí com o Codilho e aconteceu com o presidente do Santos que saiu, que morreu. Como é que deixaram? Essa bronca do Leandro Damião, quem que resolve isso? Tinha que reverter. Pô, tem que resolver alguém. Tem que responder. Mas Agora, vai estourar no clube. Vai estourar no clube. Quantas já estouraram, Armando? Quantas estouraram? Entendeu? Agora, o Rubão, o que mais te incomoda nesse estatuto do Santos? O que mais me incomoda? Olha, Armando, eu não sou um jurista para estar minha vida inteira foi contabilidade. Eu acho que a proporcionalidade realmente ela é democrata, mas ela não foi salutar, não é? Eu acho que o conselho nosso que ficou nivelado muito por baixo e num nível muito ruim. Eu que garoto ainda frequentei o Alto Conselho do Santos com nomes extraordinários, né, no Conselho do Santos, onde você via tribunos, né, você aprendia. É verdade. Não é verdade? Era um show, né? E hoje está nivelado por baixo. Antigamente, palavras chulas são faladas lá no Conselho do Santos, entendeu? Um rancor, você não discorda das ideias do homem, você discorda do homem, quando você tem que discordar das ideias, não do homem. Né? Claro. Então eu vejo o pessoal de São Paulo vir aqui embaixo e falar como se eles conhecessem o clube e não conhecem. Né? Eles são originários do crescimento da torcida do Santos, extraordinário aí fora, mas não conhecem o clube por dentro. Quando sentar na cadeira, vai sentir o que é. Entendeu? E a gente vê no conselho agressões verbais horríveis, não é? Que às vezes eu nem tenho ido no conselho para não estar presenciando mais essas coisas que eu não tenho mais, porque eu não aguento. Não tem mais estômago. Fora de si, não é? Porque eu nunca faltei com a educação em um pronunciamento meu, ofendendo o homem, e eu estou no conselho desde 77, não é? E sou sócio do Santos desde 56. Então é só fazer as contas para saber quanto tempo que eu tenho de Santos Futebol Clube. Então está muito. Eu acho que essa proporcionalidade foi um péssimo exemplo. Tem que ser rediscutida. O Vladimir concorda com essa proporcionalidade? Eu concordo, porque desde que a democracia, principalmente se nós pegarmos o exemplo da França, existia a esquerda e a direita, cada um com um pensamento. Imagina, eu diria o seguinte, se não é para ver a proporcionalidade, eu pergunto, para que serve o conselho? Só para dizer amém? Eu acho que não. Eu acho que os erros e os acertos de uma direção, eles precisam ser identificados. Concordo que o respeito deve prevalecer acima de tudo, mas o fato de você ter um conselheiro que falte com a boa educação no púlpito, não significa que não existam conselheiros que não foram... Aliás, eu costumo dizer isso para o Armando, né? A posição e situação existe antes da eleição. Após da eleição, somos todos conselheiros e a nossa obrigação é zelar pelo bem do Santos. Ninguém está lá para ofender A, B ou C, ou ser ofendido também. Claro. Né? Eu acho que quando a gente analisa os números do Santos, que nós recebemos o balanço, independente de qualquer coisa, é pontuar aquilo que nós achamos que foi feito de forma correta e o que não foi feito de forma correta. Eu acho que esse é o grande ponto. É óbvio que os embates políticos sempre vão acontecer. E aí, infelizmente... Talvez essa exigência de 300 conselheiros, sabendo que você, de uma chapa que você inscreve 240, vão passar 50, 60, né, acaba escorregando algumas coisas que a gente não concorda. Agora, eu sempre acho que para o bem da democracia e para o bem do Santos Futebol Clube, a forma com que o estatuto hoje ele atua, eu acho importante para o Santos. Também acho que é preciso mudanças. Mas 20% aliás, você não acha uma média baixa? Por exemplo... Entendeu? Pode ser uma média baixa.
Pode. Entendeu? Eu acho assim, Mudar como o eu te disse, percentual. nós não podemos estar fechados para admitir. A dinâmica hoje da sociedade é tão forte que o que nós estamos dizendo hoje pode ser alguma coisa ultrapassada amanhã, em 24 horas. Né? Mas é claro que precisa ser melhoria. Mas, por exemplo, eu acho que a forma como que existe o comitê de gestão, eu não concordo. Eu não acho que alguém que tem o CPF, a responsabilidade, precise ficar aqui discutindo com os 7, 8 membros decisões de contratação de jogador, demissão de treinador. Eu acho que tem que ter o macro, como se fosse um conselho de administração. Né? A participação seria definir valores, orçamento, vou investir em 40 milhões em futebol, 50 milhões nas instalações, 10 milhões na base. Mas isso tem, não tem? Mas hoje a impressão que eu tenho é que se para pagar a conta de luz em dia, você precisa ter o consenso de todo mundo dentro do comitê de gestão. E não é isso. O presidente pagou aquela dívida do Robinho, foi questionado no conselho. Ué, o Santos devia pôr o Robinho. O Santos chegou e pagou o Robinho. Como é que é o negócio? Foi questionado por que ele tinha... Não, mas aí foi pago uma quantia a mais e o presidente respondeu que esse 1 milhão e pouco que foi pago a mais não estava registrado. Foi um acordo verbal feito com o atleta. Com a advogada. Com a advogada, para que ele não seguisse o rumo dos demais atletas que estavam deixando o Santos Futebol Clube. Né? Então, mas não havia, a Comissão Fiscal menciona no relatório que não havia o registro desses valores. Paga a advogada para orientá-lo a não seguir o que você está falando. Na verdade, o comitê gestor, ele tem o voto de Minerva do presidente, não é? É que eu falei, eu acho que a transformação foi tão grande que deveria, como fala, ter sido rediscutido nesse mandato que nós passamos. Não foi rediscutido o estatuto que foi transformado na gestão do Laú, tá certo? Esta gestão deveria ter rediscutido. Infelizmente, a comissão de estatuto não trouxe, eu mesmo fiz emendas e que não veio à baila nenhuma das emendas, não foi discutido nada em termos de modificação do estatuto. Se a ideia da profissionalidade é boa ou não, tem que se rediscutir. Não pode impingir de forma baixa. Você perguntava, é o seguinte, uma chapa que tenha 20% de percentuais na eleição, ela faz X nomes de conselheiro. Isso. Tá certo? Mas para que tanto conselheiro? Nós temos 300. Então nós Oh, temos, a cidade tem 500 mil habitantes, só tem 21 vereadores? Para que 300 conselheiros? eu acho um número... Um número excessivo. Eu acho um um número... Não cabe dentro do número de associados. Não cabe dentro do plenário. Se vier os 300 conselheiros, falta lugar para sentar na sala Vidalcion. Você entendeu? Então, faltava, teu irmão criou uma Câmara nova, porque na outra também faltava para sentar. Entendeu? Na sala Vidalcion, se vier os 300 conselheiros... Não cabe. Ainda mais com a prática que eu também sou contra, de convidado, que ali não tem que ter convidado. Rubão, o conselheiro leva o convidado para onde e tal. Não tem. Eu acho que não tem esse direito. É uma reunião... Quantos sócios tem o Santos hoje? Sócio? Tem Pagantes? Mais de 40 mil. Não. Essa é uma pergunta que... Tem na época do Parque Balneário, ninguém paga mais. Eu era de Parque Balneário de 63, comprei o título, acho que você também comprou. Não é como todo mundo comprou. Você até me permite um negócio aqui, eu vou mostrar. Teu título está em casa? Não. Eu vou mostrar uma carteira aqui. A carteira assinada pelo TJ. Assinada. Não, a data. A data. Você, por favor, veja a data. Eu preciso ver. E veja. Eu acho que não vai dar para a câmera pegar, porque a carteira é muito antiga. Jorge Cury, não falei, né? É assinada pelo Atier Jorge Cury. Mas veja a data. Eu vou botar o dedo aqui. Deixa eu ver o que fala, Armando. 5/11/2001.
Eu não tinha nascido ainda. 52. Eu nasci 52, eu 5/11, quer dizer, hoje... somos de 44, hoje, né? Ele tem 4 anos mais tempo de Santos do que eu. Hoje eu estou completando 65 anos como associado. E aqui, Rubinho, embaixo do meu dedo, acho que não vai dar para pegar, é muito difícil. Mas se você conseguir essa proeza de pegar essa data, no dia de hoje eu estou completando exatamente 60, olha aqui, 5/11 de 52. Carteira assinada pelo Atier Jorge Cury, tá vendo? A minha também é. Então, eu completo no dia de hoje 65 anos de sócio. De conselheiro, acho que eu tenho mais de 40 também, né? E eu nunca vi um estatuto, nesse meu tempo todo, tão engessante. Ele engessa. Você quer tirar um prego daqui para botar ali? Tem que falar com 7 pessoas do grupo gestor. Você tem que dar maior mobilidade ao presidente, né? Maior operacionalidade ao presidente, para ele poder agir. Se ele agir errado, pois ele tem que pagar pelo que fez. Mas o que não é possível é você ficar a reboque desse estatuto, né? Que tem que ser mudado. E o Rubão falou uma grande verdade. Passaram-se 3 anos e não se mexeu uma palha para mexer nesse estatuto que engessa o Santos, que inibe o Santos. Vladimir falou outra verdade aqui. Hoje você tem que ter o sentido estritamente profissional. Você não pode ter mais o abnegado. O abnegado já era. O abnegado é do tempo do Oswaldo Carvalho de Rosses, do Florival Barleta, esse era do Fernando Oliva, do Milton Teixeira, né? Esses eram os abnegados. Hoje não tem que ter. Hoje tem que ter o cara que presta serviço e ganha por isso. Então, o estatuto tem que ser mexido. Juliana, tem alguma pergunta aí? Temos o Wilson da Pompeia pergunta para o Rubens, você que já acompanha o Santos há tantos anos, né? Quais as principais diferenças que você enxerga nas dificuldades que o Santos enfrentava nos anos 80, quando você começou como conselheiro, e as que enfrenta atualmente? Completamente diferente, né? Naquela época que eu comecei, em 78, que eu comecei como diretor de futebol do Rubens Quintas, a gente torcia para não chover para poder depender da renda, não é? O Santos vivia exclusivamente da arrecadação das rendas. Graças a Deus, com aquela subida dos novos garotos que subiram, deu uma injeção na equipe. O Santos chegou a jogar com 35 mil pessoas na Vila Belmiro. Não é? O recorde de público na Vila Belmiro é Santos e Paulista. O Pepe estreava pelo Paulista de Jundiaí, 35 mil pagantes na Vila Belmiro. E onde jogava não tinha televisão, não tinha cota disso, não tinha cota daquilo, não tinha patrocínio master, né? Houve uma transformação. Eu vi, por exemplo, o Vladimir falar assim, puxa, mas o Santos não valoriza. Não é o Santos, não. Os clubes não conseguem, não é? Lógico que a cota da televisão do Flamengo, a cota da televisão do Corinthians é maior que a do Santos, porque a Globo, ela põe a pesquisa do Ibope, de torcida. Eles têm mais torcida, essas coisas não todas, pode negar, né? Isso, né? Então é maior. O Corinthians, Mas o futebol Palmeiras, hoje... eles têm mais torcida que o Santos. Armando, Você não pode televisão. negar essa verdade, né? Vive da televisão, futebol Não, hoje. mas Então, vive mas também, a televisão tá na paga. mão, infelizmente, Sem tá a na televisão mão. não tem dinheiro. Tá na verdade. mão do Marco Polo Del Nero. Se você contrariar o Marco Polo Del Nero, você vai sofrer retaliação. Se você contrariar o Reinaldo, presidente da federação, você vai sofrer retaliação. Isso precisa mudar. Entendeu? Isso não pode continuar dessa forma. Não é? Eu conheci o Marco Polo Del Nero como um advogado do Palmeiras. Na época do Tirone, que o Armando conhecia. Arnaldo Tirone, tá certo? Era um advogado. Hoje é o grande, né? Que ainda não foi, talvez não chegou na época do Nusma. Aí vai chegar nele. Tem que chegar. Não pode. O poder está centralizado dessa forma. A retaliação que você sofre se você
se você não Mas, tiver um bom relacionamento com ele. Isso não é questão do futebol. Você vê, no caso do estádio do Corinthians, que mais uma aberração do que essa? Ah, mas foi um É uma governo, situação, um mas é um o governo. presidente era corintiano. E como é que tu vai conseguir? Como é que tu vai conseguir Agora vai reverter ter que isso? pagar. Como é que as pessoas acreditam? Quem é uma grande empresa que vai estampar o nome numa camisa? Ô, Gilson, Mas só tanto que tem não o Palmeiras. Não vendeu, O Palmeiras está aí. O Palmeiras vendeu Mas o para Palmeiras uma está com a seguradora. Crefisa. Vendeu para uma seguradora. E o Corinthians até hoje não vendeu no ring lá. Como é que... Não consegue. E é, Não é? e é o primeiro colocado. E é o primeiro Mas não consegue vender. Então, Nós estamos... uma arena Corinthians. Tu vê né? no caso do Corinthians, isso aí aconteceu e nos outros clubes também. Se não for a Caixa Econômica fazer isso com os grandes times no futebol do Brasil, nem patrocínio eles teriam. 22h04 em toda a Baixada Santista. Continue participando do nosso programa. Responda a pergunta se você conhece ou não conhece este jogador. Vale a camisa do Peixe, os demais prêmios que eu já citei, Bar do Toninho, Massas Veneza, o presente também lá do Bazar Nossa Senhora de Fátima, da Casa Branca, da Top Games, o brinquedo também lá que o Marcelo mandou. Responda qual. Estão acertando aí, Juliana? Como é que estamos? Estão sim, Armando. Tem bastante gente acertando, mas tem alguns que erraram aí, se confundiram vendo as fotos. Pode continuar participando. São 10h05 com o Bazar Nossa Senhora de Fátima. Tradição plena no bairro do Marapé, nosso grande Marapé. O Bazar Nossa Senhora de Fátima fica na Carvalho de Mendonça, quase esquina com o Canaã. Lá você encontra tudo para o seu lar. Material elétrico, chuveiros, resistências e lâmpadas. Material hidráulico, torneiras, tubos, conexões, utilidades domésticas, escadas, varais e muito mais. Atendimento mais do que especial. Só no Bazar Nossa Senhora de Fátima. Feriado ficou aberto até 1h, segunda a sexta, até às 18 horas, até às 6 da tarde. E aos sábados, por exemplo, ontem, ficou das 8 da manhã até às 4 da tarde. Carvalho de Mendonça, 640, quase na esquina com o Canaã. Bazar Nossa Senhora de Fátima, no Marapé. 10h05, estamos também ao vivo, senhoras e senhores, com Braga Pneus, Braga, na Bittencourt com a Conselheiro. Uma tradição de 4 décadas, com mais de 70 itens disponíveis para o seu automóvel. Braga, Bittencourt 259 em Santos, lá com meu amigo Braguinha. E também com a Vasoli Crédito Fácil, sua opção maior, sua opção melhor, de forma descomplicada. Com a Vasoli, crédito fácil de verdade e impossível achar mais fácil, porque falo de uma instituição que está espalhada com mais de 100 unidades em todo o país. A Vasoli é a garantia da melhor opção de crédito, dinheiro na mão, seja qual for a sua necessidade, a Vasoli tem a solução. Empréstimos consignados e pessoal, financiamento, carros e imóveis, consórcio e o principal. Tudo com a melhor taxa do mercado, garantida por uma equipe que espera por você, na Oswaldo Cocarani, pertinho da Pedro Lessa, número 267. Dúvida? Ora. Consulte a Vasoli, repito, 3877-0078. Ou seja, uma forma descomplicada, porque é dinheiro na mão, sem complicação. Santos joga contra o Vasco nesse meio de semana, quarta-feira, um jogo importante para a vida do Peixe, né, nessa reta final de campeonato nacional. E tem 3 retornos importantes, né, que ficam à disposição, 3 jogadores que ficam à disposição do técnico Elano. Primeiro, o Matheus Jesus, né, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, fica à disposição. Jean Mota também, que não jogou suspenso ontem. E o Renato, pelo 3º cartão amarelo. saiu machucado ontem, né? O Renato ainda não foi avaliado, ainda não tá impedido de jogar, né? A gente vai, provavelmente amanhã, um exame mais apurado para saber se o Renato terá ou não condições de jogo para quarta-feira. Então, por suspensão, Jean Mota e Matheus Jesus ficam à disposição e o Copete, né, que se recuperou de uma conjuntivite, também fica à disposição. Em contrapartida, o técnico Elano perde o lateral direito Daniel Guedes, que recebeu o 3º cartão amarelo. Santos e Vasco, jogo importantíssimo para o Santos, quarta-feira, 9h45 da noite na Vila Belmiro. Se o Santos pretender alguma coisa, não pode pensar no outro resultado,
Que não não seja seja, vitória. é. Armando, não é só questão de campeonato não, viu? É questão de Libertadores, para a fase de grupos, é questão de premiação. Tá? Se o Santos não conseguir o título do Campeonato Nacional, se o Santos for o segundo colocado, primeiro, ele vai para a Libertadores direto. Não tem que passar para o pré-Libertadores, não muda em nada a pré-temporada do clube, porque a pré-Libertadores acaba alterando toda a logística do time. Então vai direto para a fase de grupos. Segundo, a premiação do vice-campeão brasileiro é muito maior do que o terceiro do que do quarto. Então, para o Santos também é importante pela questão financeira. Para a memória é 11 ou 12 milhões. Então, Rubão, é isso aí. O Santos tem que pensar, como diz, é um passo de cada vez. Né? É como no futebol americano, jarda a jarda. Né? No momento, qual é o principal objetivo do Santos? Estar na Libertadores de América. Se der para buscar o título, maravilhoso, espetacular. Mas no momento, o principal objetivo é estar, pelo menos, na vice-liderança do Campeonato Nacional, conseguindo um prêmio maior e também a classificação direta para fazer. Mas quando o teu cara é para ser campeão. É para ser campeão agora. Mandaram o Levi embora em segundo. Ô, Rui, caramba. Mas não foi isso, Armando. Mandaram o Levi embora por quê? Você entendeu o que eu Porque quis querem dizer. ser campeão. Não, mas é lógico. Porque ele deu uma folga muito grande. Agora tem que ser campeão. Ele deu uma folga muito grande. Ô, Rui, você entendeu o que você está Mas o Levi Você seria... está brincando comigo, Rui? Não é, Fábio, eu gosto de você. Mas em segundo o Levi seria. Tranquilo. Não sei. Não sei. Ah, agora vocês sabem. Não é. Olha bem, Rui, eu vou voltar lá atrás. Volta, você é um cara legal. Eu vou voltar lá atrás. Voltando a fita. Voltou. Quando o Dorival saiu e assumiu o Levi, me fizeram essa pergunta, até me criticaram, porque eu fiquei em cima do muro. E eu não vou esconder aqui. Na época eu falei, olha, não sei se foi bom pro Santos ou não a mudança de técnico. E agora foi bom? Naquela oportunidade, eu acho que agora foi. Porque, sinceramente... Faltando 6 partidas. Olha bem, Rui, depois daquela partida contra o São Paulo, eu acho que ficou claro que não dava para tirar mais nada do time. O Santos estava conseguindo bons resultados, mas com futebol ruim. O torcedor já estava com uma antipatia muito grande com o treinador. Já não tinha mais clima, já não tinha mais química entre o Levi. Principalmente, eu acho que a derrocada do Levi, sabe quando ela começou? Quando? Naquele jogo contra o Barcelona na Vila Belmiro. Foi ali. É. Eu acho que o grande problema Ali do foi Levi... o divisor de O águas. Levi foi ocupado. Foi O cara porque... não põe a bola para dentro. Não, mas ele escalou 3 volantes. Não vou como o falar que é Luciano. culpa do Levi. O Santos foi eliminado por causa do Levi. Mas o Levi teve ali uma parcela muito importante. Ele meteu, ele no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, por isso é que pegaram Mas bronca ele do não tinha Levi. quem colocar, mano. Ele Os caras botou, estavam machucados. ele botou 3 volantes. Mas os caras estavam machucados, não tinha jogador. E botou o Leandro Donizete como um dos 3. Aí, com Mas todo quem respeito. contratou o Leandro Donizete? É do Santos, ele. Sim, é do Santos, mas às vezes é do Santos para ficar na reserva, né? Não é para jogar, né? Mas não tinha outro, Armando, para jogar. Queria fazer uma pergunta para o Rubão. Rubão, você trabalhou com o Rubens Quintas nos anos... Você, basicamente, tomando conta, tocando futebol, foi o mentor ali daquela equipe, Juari, João Paulo, Nito Batata, a Pita começando, Zé Carlos no meio de campo, né? O Claudinho, o surfista, né? Claudinho Aguinaldo. Respeitadas as devidas proporções, dizem que a situação do Santos, quando o Rubens assumiu a gestão do Santos, era extremamente complicada, quase proporcionalmente igual ao que o Modesto assumiu agora. Parecida, é. A pergunta que eu te faço, o porquê, eu lembro que os meninos da Vila, né, surgiu a partir daquele momento, né? Como foi, o porquê de vocês apostarem na base? Foi só questão financeira ou vocês já havia uma preocupação em aproveitar? Qual foi a grande sacada sua, principalmente como diretor de futebol, para pegar essa molecada? Na verdade, eu tinha na minha frente, eu terminei aquele campeonato como vice-presidente de futebol, não é? Com o campeonato, porque antigamente o Campeonato Paulista era mais importante que o Campeonato Brasileiro. É verdade. Não é? O Campeonato Paulista de 78, ele terminou em junho de 79. Pra você ter uma ideia, ele teve 3 turnos. Não é? O Zito era meu vice-presidente e o Laércio o falecido Laércio, era o primeiro diretor de futebol. Eu era o segundo. Não é? Era o vice-presidente, o primeiro diretor de futebol, o segundo diretor de futebol. Tinha uma escala no futebol, né? Por isso que eu digo. Então no decorrer do espaço, o Zito se afastou e tal, acabou, o Laércio também se afastou,
eu acabei terminando o campeonato como vice-presidente de futebol, isso de 78 a 82, que antigamente era 4 anos de mandato. Foi uma necessidade que realmente estava o Santos com dificuldades financeiras, entendeu? E no planejamento. Teve a felicidade de ter uma safra extraordinária, como o Santos teve uma safra também de atletas em 54, quando surgiu o Delvec, Pepe e assim por diante, né, irmão? Também foi uma safra fantástica. E aqueles 9 realmente deu uma engrenagem, o Santos tinha. O Hilton Batata, que tinha vindo do Paraná, também jovem. O João Paulo, que tinha vindo do Rio de Janeiro, do São Cristóvão, que quem trouxe foi o Tim, que era o treinador na época, e engrenou. O Juari. O Juari estava na base do Santos, né? Estava na base. Estava na base. Mas também é de São João do Meriti. E engrenou, deu uma engrenagem muito forte. Mas a parte financeira, Vladimir, foi realmente o mais importante. O Santos tinha uma quantidade enorme de atletas, foi obrigado a se desfazer por questões realmente financeiras e de planejamento estratégico. Não tinha dinheiro. Na verdade, esse time aí do Santos 76, o Santos tinha essa garotada. Mas em 76, foi contratado Gilberto, Nelsinho, Ailton Lira, Neto, aqui quem vos fala, foi 7 jogadores de nível. E tinha ainda Clodoaldo, tu tinha um Carlos Roberto, que deu uma sustentação para essa garotada. Verdade. Essa garotada que entrou no time, Pita, Juari, Newton Batata e João Paulo, como ele falou, tiveram uma sustentação grande desses jogadores com uma tarimba maior. Célio. Célio. O Célio vem nesse mesmo time. Só que em 77, quando o Santos é campeão paulista, né, de 77 para 78, né? 78. E passa para termina em 78, o que acontece? O Santos tem uma estrutura forte dentro do campo, né? Tinha um treinador que era da casa, que era o Formiga, né? Tinha uma consistência boa das categorias de base, mas tinha esse respaldo desses jogadores. Sim, a zaga era Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto. Gilberto. Isso. E no meio de O campo? goleiro veio, que era o Vitor, da Seleção Olímpica Brasileira. Isso. Que veio de Minas tinha Gerais. No meio de campo o Clodoaldo, você tinha uma série de jogadores, né? Que vinha ali. Tu tinha, queira ou não queira, você tinha Batata, Tonzinho, tu tinha Reinaldo, aquele centroavante do Nordeste. Foi antes. Não, foi antes. Aí quando vem. Não ficaram. Aí vem entrando a molecada. Não ficaram. Dessa safra de 77 para 78, ficou Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto. Mesmo time. Clodoaldo. O Tonzinho não ficou mais. O Tonzinho, Reinaldo. saiu eu, Tonzinho, que não foram os campeões, mas isso questão de 3, 4 meses. Mas essa sustentação que o Santos tinha dessa garotada, que eram jogadores excepcionais, o Pita era um gênio da bola. Né? O Pita foi um jogador fantástico e pegou bem o Pita de meia de um lado e o Ailton Lira também daquela. E tinha uma facilidade que o próprio João Paulo e o Batata ajudavam demais no meio de campo, e o Juari. Mas não era uma cultura do futebol brasileiro essa aproveitar a sua base. O Santos inovou. Não, mas o Meninos da Vila ficou marcado pela aquela... O Santos teve Picolé, Pitito, Adilson, Amarelo. Eliseu. O Santos teve... Enormidade, Douglas. Sim, lógico. Eliseu. O próprio Rubão acabou de usar o exemplo de 54. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Santos ficou marcado pela sua base a partir de 70, daquela campanha de 78 que terminou em junho. O Santos tinha sido campeão do governador do estado de São Paulo com um time só de garotos. Da Copa São Paulo. O Nenê era um 10 do Santos, era fantástico um jogador. Enfim, em outras palavras, Gaspar, Picolé, Douglas. o DNA do Santos
Sempre O foi Oswaldo a Vieira é o base. treinador, o Foi Chino. meter a base. É, cara. Nossa. Não é só Ernesto Oswaldo Vieira. Oswaldo Vieira, Ernesto Marques, o China, né? O Pepe, o Formiga. O Santos teve um meio de Os que campo. passaram na base, né? Na Olavo. base, né? O Santos teve um meio de campo muito parecido com o que esse aí que teve de garoto, Zé Carlos, Ailton Lira e Pita. O Santos teve um meio de campo com Pitico, Nenê e Fito, É. que eram jogadores verdade. fenomenais. É verdade. Que hoje jogariam de titulares da seleção brasileira. Então o Santos, o que proporcionava? O Santos tinha a várzea. O Pitico está de volta em Santos, né? Tinha o futebol de Eu praia, gostaria de encontrá-lo. tinha o futebol de várzea, tinha futebol de praia. Então a Portuguesa Santista, o Santos, o Jabaquara, se beneficiava com esse grande número de jogadores que tinha a qualquer disposição. Clodoaldo, Negreiro, Não tem saíram do clube no Barreto. Brasil que mais revelou quarto zagueiro que a Portuguesa Santista. Ah, não. Clóvis, Osmar, Seleção Dé, brasileira San- todos. Todos. Raul, Marçal. O Marco Antônio, Marçal, lateral João esquerdo, Carlos. saiu daqui. Marco Antônio Feliciano. Marçal foi um belíssimo jogador. Raul. A Portuguesa sempre serviu muitos jogadores do Santos. Não, o que eu quero dizer assim... O último que nós demos para o Santos foi o Neymar. O que eu acho... Ah, deixa O disso. que eu acho der importante, Neymar. né? Mas que... é mentira. Neymar nunca jogou Pita na... também, né? Você quer a fotografia? Não. Neymar jogou na Portuguesa Santista o quê? Botão? Serginho Você quer? Manuel. Botão. Serginho Manuel, roubei de você. O Ararinha roubou Serginho Manuel da Em Portuguesa troca de um Santista. saco de roupa. Pita também? Em troca o de um Pita saco também era de de lá, o roupa. Nenê também era de lá. A última que nós demos para o Santos foi o Neymar. Aí não queria, que Neymar. O Peter não queria vir. Aí o Santos encheu um saco de roupa com chuteira, calção, E pegamos bola. tudo. Pra lá. E A Portuguesa mandou. pediu o direito ao Paris Saint-Germain da venda do Neymar, né? Vai. Tem direito da formação. Tem, Lógico, tem. já te pedi. Acorda, Rubão, acorda.